Olá pessoal, professora Shirley, professora sétimos anos A e B do Colégio Gonçalves Ledo. Hoje essa aula ela vai tratar de potência com base negativa. Só para relembrar, eu coloquei aqui uma potência 3 elevada a 5. Então, base é o número 3, que é o nosso fator multiplicador. E 5 é o nosso expoente. Ele indica quantas vezes o fator vai se repetir. Então, 5 aqui, ele é o expoente e o 3 a base. Então, agora nós vamos falar de potência com base negativa. Para calcular a potência que tem como base o número negativo, é muito parecido com o cálculo de potências com números positivos. A única diferença, quando a base de uma potência é um número negativo, ele vai ser escrito entre parênteses, tá? Duas regrinhas básicas que eu gosto de falar para você gravar, para facilitar você quando a gente vai fazer um cálculo, saber se está certo ou está errado. Quando falo de uma potência com base negativa, eu vou olhar muito o expoente. Se o expoente for ímpar, provavelmente, se ele for ímpar, vai dar um número negativo. Quando ele é par, vai dar um número positivo. Mas por quê? Vamos fazer o cálculo juntos e vamos entender por que isso. Para começar, a diferença da potência com base negativa para a de positivo é o parênteses. Então, automaticamente, quando eu vou fazer as multiplicações, todas têm que estar entre parênteses. Então, aqui vai ficar assim, ó. Abre parênteses, é 3, né? Menos 5 vezes, abre parênteses, menos 5 vezes, abre parênteses, menos 5. Então, menos 5 elevado a 3, então 5 vezes 5 vezes 5. Quando nós falamos de potência, o que eu estou falando? Eu estou falando que nós vamos multiplicar números iguais, certo? Então, se eles são iguais, eu tenho que multiplicar negativo com negativo, negativo com positivo, né? Então, nós vamos trabalhar números iguais. E outra coisa assim que eu acho importante, por exemplo, primeiro, que quando nós trabalhamos potência, lembrar que é uma multiplicação de fatores iguais, tá? Que o número ele pode ser desse resultado tanto positivo quanto negativo. E como é que eu sei disso? Quando a gente fizer aqui os dois cálculos, eu estou usando números menos 5 com o expoente 3 e com o expoente 4 para vocês entenderem. Bom, porque eu tenho, assim como nas outras atividades, trabalhar o jogo de sinais, ok? Eu tenho que trabalhar o jogo de sinais, então vamos lá. Se eles são iguais, então 5 vezes 5, 25 entre parênteses. Positivo ou negativo? Nesse caso aqui, nós já vamos fechar e ele vai ficar fora do parênteses. Então, eu não vou utilizar mais o parênteses. Menos com menos mais, então vai ficar mais 25. Vezes menos 5. Então, aqui agora eu tenho um número positivo e um número negativo. Então, eu vou fazer o que primeiro? Menos com mais, menos 25 vezes 5, 125, correto? Vamos confirmar aqui.
25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, 12. Então, menos 125. Olha só que eu falei. Expoente ímpar deu um número negativo. Então, agora vamos ver se com o expoente par se dá um número positivo. Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa, ó. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, agora eu vou fazer primeiro os dois, depois esses dois. Então, já que são 4, ó, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25, vezes, ó, 5 vezes 5, 25, mais 25. Então, eu tenho 25 e 25 positivos. Por quê? Porque eu trabalhei o jogo de sinais desses dois. Então, eu fiz a multiplicação de fatores iguais. Agora, eu vou multiplicar 25 por 25. Vamos fazer junto aqui, só para confirmar. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, 12. 2 vezes 5, 10, 0, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, eu tenho 5, 2, 6, 625. Então, essa atividade falou de potência com base negativa. Lembrando que a base é o meu fator, é o fator que vai ser multiplicado. Expoente, ele me diz quantas vezes essa base ou esse fator vai ser multiplicado. Então, se tratando de números negativos, sempre dentro de parênteses, correto? Lembrando dessa regrinha, ajuda na hora de fazer os cálculos. Números ímpares, expoente ímpar, geralmente vai te dar um número negativo. Expoente par vai te dar um número positivo, certo? Então, espero ter ajudado vocês. E a nossa próxima aula vai estar junto, vão ser 3 aulas seguidas que vai falar de potência com expoente inteiro negativo, tá? Aí nós já não falamos mais de fator, falamos de expoente negativo e vocês vão perceber aí a diferença que é pequena, tá? Porém, quando eu vou fazer o cálculo tem uma diferença. Então, um abraço, até a próxima aula.